Começa agora Pessoas de Valor. Para você que está assistindo o Pessoas de Valor de Miami ou de Londres, pela Londres TV, os canais internacionais, eu queria mandar um abraço para vocês, porque a gente está chegando no final do ano e eu sei que tem muito brasileiro que viaja para ir para encontrar familiares e vice-versa. E aí eu queria que você ficasse sintonizado no Pessoas de Valor para ficar ligado nas coisas que acontecem por aqui. E eu sei que muita gente lá da Londres TV, por exemplo, assiste para ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil, tal, e é uma pegada bem legal, né? É uma honra, na verdade, vocês estarem nos assistindo. E mandar um abraço para o Feitosa, lá da Bahia, né? Que a gente está lá na afiliada da Gazeta, lá passando depois. O programa entra diariamente depois do Jornal da Gazeta, que é um grande jornal. Eu particularmente sou fã, né, da fundação, né? Que faz, a Fundação Carlos Coelho faz o jornal que é impecável, né? Então é bastante tradicional. Eu que dou aula na Faculdade de Comunicação, tinha que deixar um abraço para o Feitosa e também para o pessoal do Rio de Janeiro, né, da Ondas Play. Então, 40 Graus TV, Ondas Play TV, Londres TV, Live Channel, são canais que estão aqui acompanhando Pessoas de Valor e a gente levando conhecimento para as pessoas. E hoje é um programa assim, que se você por acaso for mulher, pode sair da sala, porque vai ser um programa, vai ser um recado, um puxão de orelha para os homens, porque hoje eu estou aqui com a Mitra Kersi. Olha só esse nome. As pessoas estão assim, qual é a nacionalidade, qual a origem do seu nome? Não tem como eu não perguntar isso, tem? Eu acho que já te perguntaram um monte de vezes. Todo mundo pergunta, a origem é italiana, na verdade seria Keriti. Keriti. Ainda perguntei como pronuncia o sobrenome, né? Descendências, quando vem comer uma letra e tal, e aí a adaptação ficou assim. Então eu tenho já, embora seja Brito por causa do pai, mas minha mãe era Benedetti, então eu tenho lá, por isso que eu perguntei o sobrenome, tá vendo? Eu já tinha um feeling ali de colocar nome maravilhoso, né? Porque quando a gente fala assim, vamos entrevistar uma pessoa tal, e o nome fala muito sobre a personalidade, mas vamos falar sobre os homens, sobre a saúde dos homens. É verdade ou é mito que os homens não cuidam da sua saúde e agora estão cuidando mais? Em geral, o homem ele busca menos do que a mulher, historicamente, né? Eu atendo há 8 anos e o meu público, acho que 80% ele é feminino. Mas eu vejo um movimento de alguns anos para cá, sim, de homem cada vez buscando mais, né? Principalmente o homem na meia-idade. Em geral, as pessoas quando começam a observar uma perda da produtividade no dia a dia, no trabalho, né? A performance do dia a dia, é quando hoje eu vejo essa busca em melhorar, né, a cognição, memória, concentração, para render mais no trabalho, para ter mais disposição. Então, até porque talvez pelo advento hoje de mídia social, que coloca muito mais informação pra gente, a gente começa a observar que isso não é normal. Porque até então são sintomas que a gente começa a entender como do dia a dia, normal, viver cansado, né? E quando a gente começa a ver conteúdo hoje disponível que antigamente a gente não tinha, né? Talvez esse sintoma realmente eu tô tendo. E aí isso eu acho que tem trazido cada vez mais, não só o homem, né? As pessoas a buscarem ter melhor qualidade de vida e com isso procurar profissionais da área da saúde. E para mim qualidade de vida está diretamente ligado a algumas questões, alguns pilares, né? Claro, eu trabalho mais com inteligência emocional, então óbvio que a saúde mental para mim é importante e emocional, mas quando a gente fala de saúde física, a gente está falando, por exemplo, que grandes doenças ou grandes epidemias ou pandemias que a gente tem no planeta hoje, e aí síndrome metabólica, para diabetes, estão diretamente ligadas a estilo de vida, ao sedentarismo. Totalmente. E você é uma pessoa que está aí à frente, né? Pesquisa isso, tal, essa questão da atividade física, de você poder efetivamente fazer o corpo em movimento. Efetivamente, o corpo humano foi feito para se movimentar, né? Completamente. Dentro da medicina funcional integrativa, que é uma das minhas áreas principais de atuação, a gente trabalha com 4 pilares, né? E dentro desses pilares, um deles é um movimento, né? Nem é exercício físico em si, mas o corpo humano precisa realmente estar em constante movimento. Eu sempre falo que a atividade física é diferente, eu não, né? A ciência fala, é diferente do exercício físico e atividade, porque atividade é o que a gente gasta de calorias, de gasto energético no nosso dia a dia. Então aqui conversando com vocês, escovando o dente em casa, subindo e descendo uma escada, mas que hoje, com o advento inclusive das tecnologias, a gente gasta cada vez menos, porque é tudo no botão. Eu vou ligar a televisão, é no botão, antigamente eu tinha que levantar e apertar, né? Eu vou no shopping, é escada rolante, então o nosso nível... Delivery, né? A gente hoje em dia não sai de casa nem para comer, né? Não. Que é um absurdo, né? Banco.
Né? Depois da pandemia, banco era um negócio que a gente tinha que ir. Agora nem no banco a gente não precisa ir, é tudo no aplicativo. Então, assim, cada vez mais se gasta menos calorias, menos energia. E aí isso contribui muito, né, para perda de massa muscular, inclusive para questões até de declínio cognitivo. Né? Hoje a gente sabe que o exercício físico é uma das coisas que melhora cognitivo. Né? O corpo o sistema nervoso tem uma ligação, né, desde a parte musculoesquelética até o sistema nervoso central. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala de sistema, né, pensando um pouco no sistema nervoso, mas você pensar por um simpático e parasimpático, de um alimentando o outro, a gente fica pensando, eu gosto muito de falar, até em palestras, eu falo muito assim, né, vocês já pararam para pensar que a gente tem neurônios lá que fazem sinapses e tal, e que depende basicamente de oxigênio e açúcar? Aí, assim, você não respira, você não pratica atividades que alimentem o oxigênio no teu corpo. Aí você vai fazer o quê? Compensar no açúcar. Totalmente. E é exatamente isso que acontece, né? Hoje a gente tem, se cria inclusive uma dependência emocional, porque além de tudo o açúcar ativa gatilhos emocionais, até porque a gente cresce, né, criando questões ambientais relacionadas à comida que geram essa conexão, né? Porque o docinho no aniversário de criança, que é quando a gente está feliz, então eu crio conexão de felicidade com o açúcar, e aí essas coisas se misturam, né? Então, e de fato hoje o que a gente vive é o que você falou, né? Uma baita pandemia de síndrome metabólica, né? Principal causa de morte hoje são justamente as complicações do desenvolvimento dessas doenças, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, que hoje, graças a Deus, tem também cada vez mais sendo vista como uma doença mesmo metabólica, né? Porque por muito tempo ela é taxada como... A gente tem que ter cuidado com falar, porque não, as pessoas têm que se autoaceitar e etc. E não, né? A gente realmente tem que olhar para isso como... É que às vezes fica com a ideia de que obesidade, por exemplo, está ligado, e culturalmente, está ligado, por exemplo, à questão estética. Mas às vezes a gente olha com um certo preconceito e não percebe que o pano de fundo é estar saudável ou não estar saudável. Porque tem pessoas, por exemplo, com sobrepeso, pessoas que têm obesidade e de repente não tomam nenhum tipo de medicamento e falam assim, eu tenho sobrepeso, não faço atividade física nenhuma, é o que a gente chama de regra heurística lá, né? Que é a exceção ali, que é a neurociência, que o cérebro controla. Não preciso porque a minha avó teve 100 anos, fumava, bebia e é saudável. Só que aí, assim, daqui a um tempo, tudo isso começa, né? Porque aí vem a questão da decadência cognitivo, parte física e tal, aí perde mobilidade, aí cai, quebra o quadril, aí a pessoa pensa, poxa, se eu tivesse iniciado a atividade física lá, tivesse flexibilidade, mobilidade, seria diferente. Com certeza. Existe uma frase que é: a ausência de doença não significa estar saudável. E é exatamente isso que acontece, né? Muitas vezes a pessoa está no meio do caminho, já tem um monte de alterações metabólicas, já tem deficiências nutricionais instaladas, já está passando por um processo de perda de massa osteomuscular, a perda da qualidade de vida, a perda da disposição já é sinais de que esse sistema não está funcionando tão maravilhosamente bem. Então, esse é o meio do caminho para desenvolver uma doença. Né? E a medicina convencional, a medicina tradicional, mesmo em geral, ela vai buscar o diagnóstico da doença. Só que tem um caminho muito grande, né, do ponto de partida até esse diagnóstico chegar. E muitas vezes sobrepeso, obesidade, assim como outros sinais e sintomas do nosso organismo, eles acontecem no meio do caminho. Então ainda não tem um diagnóstico da pressão alta, da pré-diabetes ou da diabetes, mas eu tô vendo isso caminhar. Né? E muitas vezes, quando a gente vai olhar exames laboratoriais, esses exames estão até dentro da faixa de normalidade para referência de laboratório, mas estão lá nos níveis inferiores. Então já é sinal, ou está caindo, quando a gente faz acompanhamento periódico, eu estou vendo que estava aqui, estou vendo cair, não preciso esperar chegar lá para começar a tratar. Né? Então é exatamente ter esse olhar de antecipar as coisas. Agora a cultura, a gente falou, né, até expulsamos as mulheres que estão nos assistindo, e eu tenho certeza que várias estão nos assistindo. Até porque geralmente são as mulheres que levam os homens, né? A psicologia invertida funciona nesse caso, mas assim, muitas pessoas, e eu sou um exemplo, que um dia, eu falei até do Hermes, né? Um dia eu fui no cardiologista, ele falou assim, olha, você tem que controlar a glicemia, ou você vai fazer atividade física, ou vai tomar metformina. E assim, 80% das pessoas que vão no consultório não vão fazer atividade física e vão tomar medicamento, porque é mais zona de conforto. E na verdade, se a gente for parar para pensar, e eu queria explorar um pouco justamente essa questão da saúde integrativa e a tua especialidade, que assim, muitas das doenças que ainda não chegaram, ou algumas que estão, inclusive com um quadro de reversão, estão diretamente ligadas
ligados a você colocar o corpo em movimento, né? Com certeza, né? Hoje, uma das grandes causas do desenvolvimento da resistência insulínica, que é esse processo da pré-diabetes, é justamente a falta de massa muscular. Porque músculo é um tecido que gasta energia para se manter, para existir. Então, ele aumenta a nossa taxa metabólica basal. Ele consome mais carboidrato, mesmo a gente estando em repouso. Então, quando eu começo a ter declínio por falta de uso e porque com a idade o declínio hormonal também favorece a perda da massa muscular, eu junto uma coisa com a outra, esse declínio acaba sendo mais intenso. Então, na meia-idade, principalmente para quem tem um histórico genético, assim, dispara a questão da glicemia. Tá. E às vezes até a hora que vai ver, o negócio já está acontecendo muito rápido, né? E de fato, trabalhar não só o gasto durante o exercício, né, mas trabalhar num exercício que vai construir massa muscular, me faz prolongar muito essa questão do risco para desenvolvimento, faz parte de tratamento. Sim. Tem pacientes, em geral, isso acaba sendo mais comum com as mulheres, porque a mulher já tem um pouco menos massa, já tem menos hormônio do que o homem nesse sentido. Então, mulheres com muito baixa massa muscular e com histórico genético para diabetes, às vezes é uma pessoa que não tem sobrepeso, mas não tem um hábito alimentar tão saudável, mas na hora que você faz um recordatório, não é aquela alimentação que você fala, nossa, é junk food, né? Tipo, McDonald's, tal. Não, é comida. Só que é uma desproporção muito grande entre comer muito carboidrato e muito pouca proteína. Então, isso desfavorece muito o metabolismo e a massa muscular. E aí, essa é a paciente que às vezes vem com uma pré-diabetes e ela não esperava aquilo. E não na maior parte das vezes, não é que não adianta. O medicar vai resolver por um momento, mas eu não estou tratando a causa. Tratando o efeito, né? Infelizmente. Se a gente não regular a alimentação e aí inserir um exercício físico, até porque, em geral, a gente estava falando do doce, é prazeroso. Comer carboidrato, não é só o doce, é o carboidrato, né? Massas, pães, em geral a gente sente prazer ou no alimento mais gorduroso ou do alimento que tem mais carboidrato. Então, tá tudo bem. A gente cabe isso no meu hábito alimentar, óbvio, não em exagero, desde que eu tenha um bom gasto calórico, né? Então, o exercício físico e a construção de massa fica nesse meio do caminho, porque me permite poder consumir desses alimentos sem que eles me causem um efeito tão deletério assim. Sim. Agora, quando a gente fala, lógico, a gente está falando de síndrome metabólica, né? Para quem não acompanha, né? De repente, até pela linguagem que a gente está usando às vezes, embora a audiência do programa é bem especializada também, mas entra essa questão da gordura, né? Se você puder dar um contexto aqui dessa questão da síndrome metabólica para quem nos assiste, para uma pessoa leiga, tem muita gente, eu dou aula na terceira idade e eu sempre falo, né? Então, eu vou até mandar um abraço para a Rosinha, né? Da terceira idade lá da Unisanta, porque assim, ela tem uma idade já mais avançada, da terceira idade, só que ela foi atleta, ela pratica atividade física e tal. Meu, é inacreditável como que ela é saudável. E aí, de repente, eu brinco, né? Falo, poxa, uma pessoa que tem 80, 90 anos, que fez aniversário, inclusive agora recentemente, 90 anos, uma outra aluna, e que tem mais saúde do que uma com 50, que já tá com um monte de sequela, já teve AVC, tá com stenter, ou seja, a condição cardiovascular totalmente diferente. E a diferença entre essas duas pessoas, uma pratica atividade física, nem é a questão de exercício físico, como você falou, mas de não ser sedentário. Exato. E o outro é sedentário, né? Fica muito explícito na idade mais avançada isso, né? A síndrome metabólica, ela é composta por um conjunto de alterações, né? Se a gente tiver duas, né, de um conjunto de 4, 5 alterações, a gente se classifica dentro de síndrome metabólica. Então, o aumento da circunferência abdominal, então entra a questão do sobrepeso. Em geral, o aumento da circunferência abdominal prediz aumento de gordura visceral, que é aquela gordura intraabdominal, não é a do subcutâneo. Então, às vezes, aquela pessoa que não tem um sobrepeso visualmente, mas vai ver, está começando a formar gordura em volta dos órgãos. E é justamente o que causa, né, resistência insulínica, que é a pré-diabetes. A alteração glicêmica, né, um dos fatores que leva, né, que faz parte da síndrome metabólica, hipertensão arterial e alterações do colesterol, né? Então, em geral, estão relacionados muito com o sedentarismo, porque se eu tenho realmente um hábito de exercício, de atividade física, etc., existe um menor risco, né, de desenvolver. Claro que existem outros fatores que vão interferir nesse processo, mas com certeza o metabolismo de quem tem uma memória muscular, tal, é outro. Agora eu vou chamar um intervalo muito rápido no Pessoas de Valor. Eu sempre gosto de brincar, né, nos intervalos. Agora você faz 10 flexões aí, dá uma caminhadinha na sala, brincadeiras à parte. A gente volta já com Pessoas de Valor.
Estamos de volta com Pessoas de Valor. Se você não fez as flexões, se você não fez nenhuma atividade física, a única atividade física que você tem feito ultimamente é levantar do sofá e comer um salgadinho ou tomar um refrigerante, está na hora de você tomar um puxão de orelha aqui no segundo bloco. Me fala, além dessa questão da síndrome metabólica, a gente sabe que tem aí problemas cardiovasculares tremendos, né? A própria questão, eu vejo muito, né? E o Carlos Carvalho já teve aqui e tal, que é cirurgião vascular, uma pessoa excepcional, também internacional, né? E fala muito, né? Varizes, próprio trombose e tal. Existem vários aspectos que estão relacionados à ausência de atividade física, mas eu brinquei com flexão, brinquei com essa coisa de praticar, né, exercícios, por exemplo. Qual que seria, independente da questão da customização de cada um, porque, claro, é individual, mas, assim, qual que seria a atividade ideal? Porque muitas vezes fala assim, você tem que fazer um aeróbico, você tem que fazer uma atividade para oxigenar. Já tem gente que fala assim, olha, depois de uma certa idade tem que fazer musculação para não perder massa muscular. Afinal, aeróbico, musculação, os dois, qual que é essa coisa? Quando que eu consigo pegar um telespectador nosso e falar assim, Ari, você não é mais sedentário? Na verdade, sair do sedentarismo existe uma definição até pela OMS, né? Então, a gente precisa ter um gasto calórico semanal para sair desse sedentarismo. Em geral, é pelo menos 1 hora de atividade física por dia, né? De exercício físico, porque exercício físico, né, de definição, é aquele que a gente programa. A atividade física do dia a dia, claro que quanto mais ativo a gente é, melhor, né? Mas ser ativo não te tira, por definição, do sedentarismo. O sedentarismo precisa ser aquele exercício físico programado para ser feito. Porque, vamos supor, eu tenho um amigo que trabalha num porto, e aí ele trabalha o dia inteiro num terminal para cima e para baixo, ou então uma pessoa que trabalha, de repente, dentro de um mercado, de uma loja que fica andando o dia inteiro. Aí você fala, mas eu não sou sedentário, eu fico andando o dia inteiro. Mas aí, de repente, ela está com um problema cardiovascular e teoricamente está com um quadro, por exemplo, de colesterol, tal. Quer dizer, na verdade, ele está andando o dia inteiro, mas não está andando nas condições ideais para poder falar que é atividade física. Mas depende muito do contexto alimentar, né? Porque quando a gente está falando de gasto calórico em termos de exercício físico ou atividade física, isso sempre tem que ser levado em conta quanto é o consumo calórico ao longo do dia, né? Porque se esse caminhar, andar, se esse gasto energético do trabalho, né, ele não supera o superávit alimentar, eu ainda assim posso estar fazendo, né, um superávit calórico e gerando sobrepeso, obesidade. Né? Em geral, quem tem trabalhos braçais acaba que tem um gasto melhor nesse sentido. Né? Mas a gente sempre come mais do que o que gasta. O problema é o do escritório mesmo, né? O gasto calórico de dia a dia ele é muito pequeno. Né? Quando a gente fala de fazer um cardio, né, do aeróbio, o aeróbio em si, para pouco tempo, ele gasta muito pouca caloria. Para eu ter um gasto expressivo no exercício aeróbio, é correr 1 hora direto. Né? Não é um negócio de meia hora, 15 minutos, 20 minutos de esteira. Isso é importante para trabalhar o treinamento, né, a condição cardiopulmonar. Sim, então é super bom para a saúde cardiopulmonar, vai ter uma repercussão muito positiva no colesterol, porque exercício aeróbio melhora o perfil de colesterol, mas em termos de gasto calórico, muitas vezes é insuficiente. Né? Então, o balanço calórico vai de eu determinar o quanto é esse gasto basal, que é o quanto meu corpo gasta para se manter, mais minha atividade física estimada durante o dia, que daí eu vou olhar qual é o trabalho. Se é uma pessoa que tem um gasto maior no trabalho, então aquilo acrescenta mais um pouquinho ali, mais o exercício físico. E daí eu olhar para o quanto está consumindo. Como hoje a gente come, até a hora que a gente quer e o quanto a gente quer, porque tem tudo disponível e em geral... Até como você falou no início, na abertura do programa, essa questão da disposição mesmo, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa pode trabalhar o dia inteiro andando lá no trabalho dela tal, só que aí de repente chega no final do dia ela está cansada, está com burnout, está estressada tal, assim, muito provavelmente ela vai ter que fazer uma atividade física de fato, né? E provavelmente ela vai compensar o cansaço e a ansiedade, o estresse comendo mais em casa. E, em geral, o período da noite é onde as pessoas tendem a abrir para mais
comidas mais calóricas, né? Sim. Hoje a gente busca muito praticidade, então muitas vezes é mais fácil pedir a pizza e pedir um hambúrguer, né, do que pensar na comida, né? Porque até é possível ter a comida, mesmo que no aplicativo, mas a gente sempre tende a ir para aquilo que também vai me trazer conforto naquele momento, porque eu estou estressado, cansado, eu trabalhei o dia inteiro e eu quero compensar isso de alguma forma. Então é mudar a consciência nesse sentido, né? Mudar o estilo de vida mesmo. Não adianta a gente só exercício físico, ele é essencial, mas não adianta pensar só nele, né? E quando eu vou pensar nele, eu preciso pensar nesse balanço calórico em conjunto. Um atleta tem um índice de massa muscular extremamente alto, então o gasto calórico basal dele já é alto, adicionado a 4, 5 horas de treinamento por dia. Então, o gasto calórico de um atleta às vezes chega a bater 5.000 calorias por dia. 5.000 calorias é isso, dois combo do McDonald's vai dar 5.000 calorias. Então, para quem precisa desse superávit, cabe comer um monte de pacote, lembra? 10 pacotes de macarrão, né? E de fato, ele tem um gasto para isso. Ele tem um background para isso, ele tem uma composição corporal para isso, mas não é a realidade de nós, réis mortais, né? Assim, tem um lado também ainda da medicina esportiva, assim, dessa questão do desempenho, de performance e tal, que, assim, hoje tem muita tecnologia, né? Assim, hoje a gente tem equipamentos para consegue mensurar, inclusive a questão da própria célula, né? Então a gente consegue ter uma noção para o desempenho. Essa evolução tecnológica, né? E hoje a gente está falando aí em nanorobô, em a própria genética, terapia genéticas e tal. Você acredita, e eu já ouvi até uma pessoa falando assim, câncer, várias doenças vão desaparecer justamente por causa desses tratamentos. Nessa área, e aí eu vou soltar uma piada, quem é homem vai me entender. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar fazer academia, não vai precisar fazer atividade física, porque a gente vai colocar um nanorobô que vai fazer pela gente, ou não vai ser na nossa geração, assim. Olha, piadas à parte, tem um fundo de seriedade. Quem conhece o programa sabe que tem gente que torcendo para ouvir essa novidade. Olha, se chegar nisso, eu acho que com certeza não vai ser na nossa geração, né? A gente tem... Eu acho maravilhoso, de fato, a gente tem um avanço muito grande de tratamentos de maneira geral, mas em geral, inclusive a nossa genética ainda funciona muito arcaicamente. Sim. Né? Para os nossos genes terem pequenas mudanças são séculos. Sim. Né? Eu brinco, né? O nosso cérebro é um cérebro de 100 mil anos atrás, né? Exatamente. Né? Não é um cérebro assim que toda geração o cérebro... Minha filha agora é mais inteligente que eu. O cérebro é o mesmo. Exatamente. O estímulo que mudou, né? Então eu acho que hoje... por algumas gerações, acho que ainda não dá pra gente fugir. Porque eu até faço essa brincadeira, claro, mas para puxar um pouco essa questão do... Aí a gente já trouxe Paulo Querepaldi, os futurólogos, né? Porque, assim, tem muita tecnologia hoje, por exemplo, tem tratamentos de shot, de laser, não sei o quê. A gente consegue otimizar muito o processo. Os aminoácidos. Né? Exatamente. A suplementação, que de repente, sem dúvida, né? Quando a gente... Quem, por exemplo, pratica esporte, né? Quem busca um rendimento, às vezes não tem, come bem, né? Já tem o hábito de seguir a dieta. Então é um metabolismo que a gente escolhe um exame, não tem nenhuma deficiência nutricional, mas essa pessoa tem uma demanda metabólica maior para aquilo que ela faz e ela busca cada vez mais performance. Então... O próprio conceito de doping, né? A gente fala de atleta de alta performance, tem muita gente que está usando suplementação já há algum tempo e que nem aparece no antidoping porque é super tecnológico. Exatamente. E aí também vai evoluindo a tecnologia para detecção, né, dessas substâncias e vão surgindo substâncias novas, né? Mas isso com certeza, o avanço da tecnologia, das substâncias, das formas com que são produzidos, né, as suplementações, assim, otimizam muito a máquina que já é nosso corpo, isso sem dúvida. Então, para a gente encerrar o Pessoas de Valor de hoje, a gente está no início de dezembro de 2023, com toda a tecnologia, inteligência artificial, tudo. O ChatGPT não vai substituir a tua atividade física por enquanto. Então, qual dica que você dá aqui? Nem o educador físico, né? Porque hoje você joga lá e ele te dá o treino. Mas a personalização hoje é algo essencial e que otimiza também. Porque se eu pego o treino do ChatGPT, que ele me preciso emagrecer tantos quilos, eu gasto tantas calorias, eu como tanto, e ele vai calcular tudo, tanto a dieta quanto o treino lá pra mim. Mas ele não consegue individualizar, porque se eu sou uma pessoa que eu não consumo X alimento, o chat se eu ter que orientar aquilo aí, ele não consegue ajustar. Se eu não durmo bem, muda completamente minha relação com a comida, minha sensação de fome e saciedade, minha disposição para treinar. Então, estímulos para otimizar o sono, que às vezes vai além de suplementação, às vezes é até mudança de rotina de dia a dia. Então,
essa personalização, né? E a lesão do joelho, às vezes o jeito de fazer o movimento ou aquele exercício podia ser melhor executado e com assim, menos sobrecarga de uma forma diferente. Eu acho que é até legal, Mitra, falar sobre essa questão da autossabotagem, porque, por exemplo, eu já tive várias pessoas conhecidas, inclusive amigos, que falaram assim, vou começar a fazer atividade física. Aí tinha lá sobrepeso e tal, começou a fazer. Aí lesionou um joelho. Ah, tá vendo, ó, eu queria começar a treinar, mas aí tive problema, lesão, a coluna e tal. E aí é aquela coisa, na verdade é autossabotagem, né? Porque aí você vai para um treino, de repente, que você quer forçar uma situação, é como se o teu subconsciente estivesse falando assim, não saia da tua zona de conforto, continua aqui quietinho e tal, né? E geralmente as principais causas de lesão são as alterações mecânicas ao executar o exercício e que tem muito a ver com a nossa postura, né? Porque se eu não tenho uma boa postura, eu já tô lá toda desleixada e a gente imprime isso na hora de executar o exercício, o movimento. Aí eu coloco carga em cima, ou velocidade, ou um volume de repetição dentro, é o prego torto que a gente vai tentar martelar e o negócio não dá certo. Então, ter uma orientação profissional, né, que seja do educador físico, do médico, do nutricionista, é essencial para otimizar. Hoje tempo é dinheiro, né? Hoje o nosso tempo é escasso, é algo de extremo valor para a gente, né? Pelo menos eu vejo isso na minha vida, nos meus pacientes. Então, a gente otimiza muito o tempo quando eu consigo ter um direcionamento profissional que vai ter esse olhar de realmente fazer o negócio efetivo para mim, porque a dieta do amigo não necessariamente vai ser a que vai responder bem para mim, porque o meu metabolismo é único, apesar de sermos muito parecidos, existem particularidades, que vai fazer a diferença. E é o profissional que consegue identificar isso, né? Sim. Então, sem dúvida nenhuma, né, se eu puder dar uma recomendação sim, faça exercício físico, mas se você não tem tempo, se você não gosta, procure um profissional da área para te orientar, até para que te dê um planejamento dentro de algo que você vai conseguir executar. Porque é igual a dieta, não adianta ser uma dieta que no papel ela é linda, mas eu não cabe na minha rotina. É alimentos que eu não gosto, que eu conseguiria fazer por uma semana, como tomar um remédio que a gente não gosta. Sim. Mas esse tipo de mudança precisa ser para longo prazo, precisa ser constante. Então eu preciso de planos que eu consiga manter uma execução, que mesmo que de vez em quando eu vá negociar alguma coisa, né? Porque a gente sempre vai negociar com a mente. Por isso que a gente fala muito sobre essa questão de mudança de hábito, né? É tão difícil mudar um hábito, mas assim, a ideia é justamente mudar em definitivo. Porque se você mudar provisoriamente, é aquela coisa que a gente fala às vezes na dieta de efeito sanfona. Você vai, volta. Tem várias pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, por exemplo, que foi já uma coisa mais radical, e dali a um tempo estavam novamente com a forma anterior. Estatisticamente, 85% dos bariátricos reganham peso após 10 anos de cirurgia. É que é bastante tempo, então as pessoas acaba não aparecendo tão ali claramente, né? Mas eu atendo muitos pacientes pós-bariátricos em fase de reganho mesmo. Então, a memória celular, né, do nosso corpo ela é muito forte. Então, se eu não conseguir mudar de fato o hábito, e isso é um constante treinamento, né? Sim. A gente tende a voltar para aquilo como foi construído daquela forma, né? É igual o dentista, quando a gente bota o aparelho, não tem que ficar anos com contenção e tal. Tudo funciona exatamente dessa forma, né? Perfeito. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, muito legal. Pessoas de Valor fica por aqui e, claro, fica a dica aí, a gente está chegando nas festas, né? E muita gente começa a fazer dieta, tal, por causa do verão, para poder colocar um biquíni nessa época. Pensa que se você fizer qualquer mudança agora e essa mudança for em definitivo, você tem longevidade, tem qualidade de vida para as pessoas que te amam, tá bom? E ano que vem você não precisa ficar correndo atrás, tão em cima fazendo todas as dietas toda hora. Perfeito. Obrigado pela tua presença. Pessoas de Valor fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.